I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, então nesta aula a gente vai entrar na segunda operação com vetores, tá? Essa operação ela é chamada de produto, tá? A gente vai multiplicar um vetor por um escalar. Quando a gente escuta essa palavra escalar, ela é um sinônimo de um número real, tá? Então, ou seja, nada mais nada menos do que vamos fazer o quê? Vamos multiplicar um vetor por um número real qualquer, tá? Então vamos lá, para a definição. Seja A um vetor qualquer do espaço, tá? A gente vai pegar esse cara com representante AB. E X um escalar, ou seja, X vai ser um número real qualquer, tá? Então vamos definir, ó, o vetor, esse produto, tá? Como sendo assim, o seguinte vetor, X vezes o vetorzinho A, tá? Esse vetor aqui vai ser o produto do vetor A pelo escalar X, ok? Esse vetor XA, ele tem algumas características, tá certo? Que vale a pena a gente observar. A primeira é o seguinte, se esse número escalar x for zero, então quando eu pegar o zero e multiplicar por qualquer vetor, o resultado vai ser o vetor nulo, tá certo? Então zero multiplicado por qualquer vetor, o resultado vai ser o vetor nulo, tá? Ou seja, este número real, o zero, ele vai anular o vetor, tá? Vai tornar o vetor nulo, o produto vai ser igual ao vetor nulo. A segunda característica é a seguinte, se agora o vetor for o vetor nulo, tá? Então se eu pegar o vetor nulo, o meu Azinho agora é o vetor nulo, então não importa qualquer número real que eu multiplique por esse vetor, ou seja, X pode ser qualquer número real. Quando eu multiplicar qualquer número real pelo vetor nulo, o resultado continua sendo o vetor nulo, tá certo? A terceira característica me diz o seguinte, se esse número x que eu estou multiplicando esse vetor, ele for maior que zero, tá? Isso aqui significa que ele for positivo. Se esse número x for positivo, os vetores inicial, aquele vetor inicial, Azinho, e o produto, x vezes A, eles vão ser paralelos, tá? Vão ser paralelos, ou seja, a gente sabe que se eles sendo paralelos, tá? Na ideia de vetores, como eu posso pegar esse vetor paralelo e ter um representante também na mesma reta suporte? Ou seja, para vetores, a ideia de paralelismo e colinear, elas podem se confundir um pouco, porque a gente pode pegar, se eles são paralelos, eu posso pegar um representante na mesma linha, tá? Então, a ideia aqui pode ser colineares ou paralelos, e os sentidos eles vão continuar sendo o mesmo. Por quê? Porque x é positivo, a gente não está invertendo o sentido do vetor produto, tá? E a quarta característica é justamente o inverso dessa. Se x for um número negativo, tá? X for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, os vetores A e o produto de x por A, eles continuam sendo paralelos, tá? Ou colineares, e os sentidos deles agora vão ser opostos, tá? Então vamos supor que o sentido agora os dois está para cima, tá? Então aqui está o A, se eu pegar o A agora e multiplicar por um número negativo, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, vai inverter o sentido, ok? Então em qualquer um desses casos, o comprimento do vetor produto, desse produto, XA, ele será módulo de x vezes o comprimento do segmento orientado a B, né? Porque o segmento orientado a B, ele é um representante do vetor A, ok? Então vamos ver aqui, ó, o seguinte exemplo aqui para a gente entender mais ou menos como fica essa situação aqui, tá? Se eu tenho um número x maior do que zero, tá? X é um número maior do que zero. Se esse número x que a gente for multiplicar esse vetor A, ele for um número entre 0 e 1, positivo, ou seja, vamos dividir em dois, entre 0 e 1, tá? 0 e 1. Quando a gente multiplica qualquer número
por um número que está entre 0 e 1, este número ele vai diminuir de tamanho, tá? Então a mesma coisa vai fazer com os vetores, ó. Se eu tenho um vetor A aqui e multiplico este meu vetor A por um número entre 0 e 1, este vetor ele vai continuar com o mesmo sentido, como a gente já viu, tá? Porém, ele vai diminuir o tamanho desse vetor, tá? Então o tamanho do vetor agora, ó, ele vai estar aqui, ó, entre A e B, tá? Com o representante dele vai estar aqui entre A e B. Então este vetor aqui, ó, é o vetor x vezes A, pois x está entre 0 e 1, é positivo e está entre 0 e 1, ok? Já se esse número x com que eu estou multiplicando esse meu vetor, ele for maior do que 1, positivo, né? E maior do que 1, o que acontece? Esse meu vetor, ó, ele vai aumentar de tamanho, tá? Então agora o vetor produto, tá? Ele vai ter um tamanho aqui, ó, maior do que o produto, do que o vetor Azinho, tá? Então aqui vai estar o novo vetor, o vetor XA, tá? Esse vetor aqui. A segunda situação é para x negativo, tá? X menor do que 0, tá? Então temos duas situações também. Se o módulo desse x for menor do que 1, ou seja, entre 0 e menos 1, o que vai acontecer? Por ser negativo, o vetor ele vai inverter o sentido, tá? Então, se o vetor Azinho está apontado de A para B aqui, ó, quando eu multiplico por um número negativo, ele vai inverter o sentido, tá? Por ser um módulo dele de x menor do que 1, o que vai acontecer? Se o vetor A ele tem esse comprimento, quando eu multiplicar por um número com módulo menor do que 1, ele vai diminuir o seu comprimento, tá? Então ele vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Ou seja, com o comprimento menor do que o vetor A. Então aqui vai ter o vetor XA, tá? Já se o módulo de x for maior do que 1, tá? O que vai acontecer? O meu vetor Azinho está aqui, ó, de A para B. Aqui está o vetor Azinho, tá? O vetor Azinho. Pelo fato de x ser negativo, ele vai inverter o sentido, tá? Se o sentido está de A para B, agora ele vai ser o sentido oposto, tá? Se é o sentido oposto, como x é maior do que 1, ele vai aumentar o comprimento deste vetor. O vetor XA agora, ó, vai ser maior do que o vetor A, tá? Então aqui está o meu novo vetor, o vetor XA. Tá? Então, lembrando, a gente sempre excluiu 1 aqui, né? Se x for igual a 1, quando eu multiplicar 1 vezes o vetor A, ele vai continuar sendo o vetor A, ou seja, com o mesmo comprimento, tudo certinho. Tá certo? Então, agora vamos ver algumas propriedades, tá, da multiplicação de um vetor por um escalar, ok? A primeira propriedade é a propriedade da distributiva, tá? Distributiva, ou seja, considere x e y, números reais, tá? Escalares. Então, se eu tiver este vetor aqui, ó, x mais y, multiplicado por um vetor A, eu posso fazer a distributiva aqui, ó, XA mais YA, tá? Esta é a primeira propriedade. A propriedade 2, também distributiva, tá? Se agora eu tiver a soma de dois vetores multiplicado por um escalar, eu também posso fazer a distributiva. Primeiro eu posso fazer, ó, XA mais XB, tá? Lembrando que isso daqui também é comutativo, tá? A gente pode inverter essa ordem aqui, fazer distributiva à esquerda, distributiva à direita. Aqui também, distributiva à esquerda, distributiva à direita. A gente botou só um exemplo, tá? Outra, associativa, tá? Ou seja, se eu tiver y multiplicado por um vetor A multiplicado por x, tá? Então, se aqui, ó, eu tenho que fazer primeiro esta operação. Porém, esta propriedade associativa me diz que tanto faz. Eu posso primeiro multiplicar ou o y por o vetor A, ou eu posso fazer
a multiplicação dos dois escalares e depois multiplicar por A, tá? O resultado vai dar o mesmo, ok? A outra é a propriedade do elemento neutro, tá? O elemento neutro desta operação é o número escalar 1, tá? O escalar 1. 1 vezes o vetor A vai dar o próprio vetor A, tá? E aqui a gente fez uma demonstração ou uma verificação da propriedade 2, tá? Propriedade 2 que diz isso daqui, tá? Então vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho um vetor Azinho, que ele vai ser representado por AB e e o vetor Bzinho representado por AC, tá? Então aqui está o vetor Azinho, ó, AB e o vetor Bzinho AC, ok? A primeira parte da propriedade me diz o seguinte, eu tenho que somar A mais B. Então eu tenho A, B, eu sei que este vetor B aqui, ó, eu posso representá-lo o início dele no final do vetor A, então eu posso representar ele aqui, ó, tá? Então, A mais o vetor B vai dar este vetor vermelho aqui, ó, A mais B, tá? A mais B. E agora o que eu vou fazer, ó? Vou pegar um escalar X e multiplicar por AB, tá? Então, proporcionalmente, vamos supor que se x for 2 vezes, eu vou duplicar o valor, tá? Ah, lembrando que nessa situação aqui, eu vou pegar um x sempre maior do que 1, tá? X maior do que 1. Só para esta demonstração aqui, a gente poderia ver de outras formas, só para o nosso desenho aqui não ficar muito complicado. Então, tá aqui o meu vetor, ó. Esse cara aqui, ó, todo, ele vai ser o vetor x, né? Multiplicado pelo vetor A mais B. X que multiplica o vetor A mais B, tá? Beleza. Então, a gente já sabe que o vetor XA mais B é esse vetor aqui AG, tá? X vezes o vetor A mais B, ó, é AF. Se eu pegar esse x, ele vai me levar até um ponto G lá qualquer. X multiplicado pelo vetor A mais B, tá? AG. Bom, agora vamos verificar o outro lado da igualdade. Aqui me diz que x vezes A mais x vezes B tem que ser igual a isso. E vamos verificar isso daí, tá? Então eu já sei que aqui eu tenho o meu vetor Azinho. E vou pegar esse vetor Azinho e multiplicar por aquele mesmo x que eu multipliquei aqui embaixo, tá? Então, sei lá, se ele dobrava o valor desse A mais B, nesse caso aqui, pelo tamanho aqui, ele está um pouco maior, né? Então, ele vai, sei lá, dobrar e mais um pedacinho, enfim. Aqui ele vai fazer com A mesma coisa, tá? Aqui, lembrando que se fosse tudo proporcionalzinho, um desenho perfeito. Como aqui não é, né? Mas eu creio que dá para vocês entenderem. Então, ele vai pegar o vetor Azinho e vai, ó, aumentar o vetor A, tá? Aumentei para cá, ó, XA. Então, multipliquei A por X, X vezes A, XA, pá. X vezes B, aqui está o vetor Bzinho, XB, XB aqui, ó, tá? Então, esse vetor XB, eu posso trazer ele tal que o início dele seja o final desse outro vetor XA. Então, aqui vai ficar, ó, XA, XB. XA, XB, justamente o vetor AG. XA mais XB, AG, X, que multiplica A mais B. Isso daqui vai dar exatamente o vetor AG também, tá? Então, é bom que esse desenho ele esteja bem proporcional para que você entenda melhor essas coisas aqui, tá? Então, aqui está um esqueminha, ó. Então, eu vou para cá. X vezes A mais X vezes B, que é a outra parte da igualdade que eu quero verificar se é realmente AG, tá? Então, X vezes A, X vezes A, X vezes A aqui, ó, tá aqui. AD, mais X vezes B. Quem é X vezes B? Eu posso pegar X vezes B e trazer para cá. Então, vai ser, ó, DG. Ou AE primeiro, né? AE. Esse AE eu sei que é igual ao ADG, tá? Eu posso trazer ele para cá. Então, X AE eu posso também representá-lo por DG. DG. Ou seja, o final de um início do outro, eu posso fazer essa aglutinação aqui, AG, tá? AG, AG. Então,
a gente verificou essa propriedade 2, ok?